Bom, agora oficialmente 18 horas, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre é um prazer estar aqui com vocês e agradeço sempre a oportunidade, pela Casa Espírita Maria de Nazaré, podemos participar um pouquinho desse nosso bate-papo, um pouquinho mais sobre a espiritualidade, Algumas pessoas que nos acompanham, que nos assistem, entraram em contato comigo a respeito de como a gente comenta algumas coisas, E eu vou reiterar aqui, deixar bem claro, nós já temos grandes irmãos que falam diretamente sobre a doutrina, sobre as coisas em profundidade, Então nós optamos por falar em alguns temas na espiritualidade, não diretamente ligado como o processo da doutrina propriamente dita, mas como é vista num âmbito um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais atual, Porque nós seguimos essa parte na doutrina espírita a partir de Kardec. Eu sempre brinco que quando ele escreveu com uma caneta, com uma pena e com tinta, Hoje ele escreveria no notebook. Então a gente vem acompanhando, não as mudanças dos princípios básicos, mas sim a interpretação e acompanhando as mudanças do mundo nos dias de hoje, E no nosso último bate-papo a gente acabou falando bastante sobre a intuição como uma mediunidade primitiva. E o pessoal, a gente conversando, o pessoal pediu para mim falar um pouquinho sobre mediunidade propriamente dita, Então, vamos partir da definição de mediunidade. Então, a palavra vem do latim, ela significa mediador, aquele que intermedia dois pontos, dois lados, No nosso caso, falamos de espiritualidade em dois planos, o plano dos vivos e o plano dos espíritos, ou do plano astral propriamente dito, O médium é aquele que, por intermédio de várias capacidades reconhecidas de forma diferente, sensitivas, então seria incorporação no Brasil, é uma das mais conhecidas, clarividência, a pessoa que vê, clareaudiência, psicografia, enfim, por algum processo psíquico mediúnico, ele passa mensagens de um plano para o outro. Atualmente, eu particularmente, um estudioso de mecânica quântica e física quântica, me aprofundo bastante nisso e cada vez mais a ciência nos prova a existência da realidade de uma continuidade, de uma vida do que chamamos, a morte da matéria. Então seria vida pós-vida. E falar em mediunidade, então vamos entender um pouquinho mais. No nosso país, propriamente dito, como no mundo, fala-se muito sempre algumas religiões de origem oriental, sempre fala aqui de uma outra vida. No Brasil, no nosso país propriamente dito, como no mundo do modo geral, pós-Kardec, eu sempre digo que ele fez uma ponte entre nós e a espiritualidade. Então foi na primeira metade do século XIX, a doutrina escrita por Kardec tornou-se um processo o primeiro contato mais plausível, mais convicto, com mais força da nossa ligação com a espiritualidade, No Brasil, ela se tornou um pouco mais forte ainda na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento da Umbanda, propriamente dita, que seria o desenvolvimento da evolução do processo do candomblé, dos escravos que vieram para o nosso país. Então, o desenvolvimento da Umbanda, que também teve origem primariamente no centro kardecista, em 1908, a partir de um médium chamado Zélio Fernandes de Moraes, e crescendo a partir daí, então, começou-se realmente a ampliar as canalizações, os médiuns, começou a haver um pouco mais de consciência desse tipo de troca de informações entre dois planos, Qual seria o papel do médium, propriamente dito? Eu sou médium por quê? Então, seria levar a humanidade, de um modo geral, a consciência da existência de uma vida pós-morte, matéria, como nós temos, a existência de um poder muito maior além dessa matéria. A ideia é exatamente essa. Então, eu estou nesse plano, eu medio uma informação de algo muito além do que os nossos olhos carnais, propriamente dito, possam ver. Existem, separadamente, vários tipos de mediunidade estudados, Então, como eu disse, no Brasil, o mais comum é o médium de incorporação. Mas nós temos médiuns de vibração de cura, aqueles médiuns que por processos
os mais diversos, seja apometria, seja jureis, seja passe, funcionam como médios de cura, médios de transporte, ou seja, desobsessores, psicografias que escrevem clarividência, entre outros um pouco menores. Então, a função do médium é exatamente essa, é a parte de passar a informação desse plano para o outro e vice-versa, né? Existem também, a mediunidade é uma coisa que, se nós propriamente dito pudéssemos dizer exclusiva nossa, nós saberíamos que não é, porque animais também evidenciam mediunidade. Tenho certeza que muitos de vocês já viram um gato se arrepiar quando passa. Você não está vendo nada, mas ele arrepia por inteiro, né? Então são algumas reações, filmes relatam isso, né? Então rosnam, cachorros latem para coisas que nós não vemos. Então, se fosse na insanidade humana, a gente diria que ele estaria louco, mas ele não tem essa consciência de loucura. Então, eles têm uma percepção um pouquinho mais avançada também, como a mediunidade que nós vemos. Mas engana-se quem acha que isso surgiu com Kardec falar de uma outra vida. A existência de perispírito já era conhecida dos povos lá na antiguidade. Chamava-se Ka-Obai, os egípcios, 4.000 anos antes de Cristo, como corpo etérico pelos gregos, Cabala judaica, não sei bem se é essa pronúncia, Kumabu pelos budistas, Ki pelos chineses e Manu Maya Kosha pelos hindus, Então, se nós formos ver de uma forma geral, isso já vem de outras culturas orientais bem de longe e bem antigas. Kardec conseguiu juntar e passar para nós uma linguagem plausível, mais entendível, que atingisse uma camada bem grande da população do planeta. No estudo clássico, há diversos tipos de mediunidade e de forma de mediunidade. Gente, só um minutinho que a porta aqui abriu e o som de fora ficou muito grande. Desculpem, que eu estou fazendo aqui da nossa casa, da Fraternidade Cruzeiro do Sul, e a porta acabou abrindo e o barulho veio um pouquinho mais. Peço desculpas a vocês. Então, como eu estava dizendo, os tipos de mediunidade. Então, de uma forma bem resumida, existem vários estudos direcionados, mas nós temos os médios de efeitos físicos, aqueles que movimentam sem pôr a mão, só com a força da mente, e a força da energia, aqueles audientes que ouvem clarividentes, psicofônicos, enfim, essas são as mediunidades mais conhecidas. Agora, uma coisa que poucas pessoas talvez saibam, existe um grande ser chamado Dr. Sérgio Felipe, que fala muito sobre glândula pineal, é meu ídolo, conheço muito e admiro bastante, e ele faz uma citação onde a medicina tradicional reconhece a mediunidade. No CID, no Código Internacional de Doença, existe uma citação sobre mediunidade, Então, realmente, à medida que a coisa vai caminhando, as pessoas vão tomando uma consciência e as coisas vão se encaixando. Então, como que a medicina define a mediunidade? Indivíduo que assume o controle total sobre o domínio espiritual, sua sensibilidade e equilibra sua direção dentro de sua missão e seu propósito do bem. Então, existe algo que transcende a lógica, o controle nosso, porém sob controle. Então, ele vê mediunidade dessa forma, como sendo sob controle. Aí é uma coisa, então, todos nós temos mediunidade? Sim, mas o desenvolvimento dessa mediunidade, isso vem da Bíblia, quem mais é dado, muito mais será cobrado. Então, ele acarreta responsabilidades mais elevadas, sob o ponto de vista espiritual, inerente a planos espirituais e consciências superiores. Então, eu vou funcionar como um elo de ligação, eu vou me desenvolver. Para isso, obviamente, tem uma série de exigências, porque não é vira um botão, desvira o botão, deixa de ser, Tem uma série de exigências da própria evolução da nossa mente, do nosso espírito, de nossa purificação, E não dá para falar, eu sou médium, agora cansei, não quero ser mais. Então tem que ser algo relativamente não, bem consciente, porque uma vez não dá para falar, não brinco mais.
Porque existem responsabilidades assumidas com planos superiores e consciências superiores. E nessa presente existência, né, o possuidor dessa dádiva desenvolvida, e se por orgulho, vaidade e egoísmo comprometê-la pelo mau uso, é uma conta que assume a ser paga. Então, é conhecido pela mídia em vários processos de grandes médiuns que realmente eram médiuns possuidores do dom maravilhosamente, que acabaram tendendo para ganhos financeiros ou, né, ganhos pessoais. A coisa é aquela história: quem escreve um dia lê, tá? Ele recebeu esse dom, ele usou mal, ele vai pagar essa conta em determinado momento. E existe aquele sintoma clássico do despertar da mediunidade, como todos nós possuímos, né? É muito conhecido quando uma pessoa, o primeiro passo, assim, bem evidente para todas as pessoas, quando a pessoa recebe passe magnético, e principalmente mediúnicos, e ele tem um momento de semiconsciência. Então, a pessoa está numa casa espírita tomando um passe, ela sente a cabeça mudar, uma certa tontura, o corpo físico instável. É um primeiro passo que está num contexto de a mediunidade próxima, né? E o despertar espontâneo, a gente tem alguns sintomas do sistema nervoso neurovegetativo. É onde a entidade, de uma certa forma, bem entre aspas, se aproxima do corpo e faz esse processo. Então, quando ela se aproxima, a pessoa sente a respiração ofegante e sem explicação. Via de regra, você fica ofegante quando você faz o exercício físico ou tem um impulso nervoso muito forte, fica ofegante. A palpitação, o coração começa a bater muito forte, começa a suar, né? Suar frio ou suar quente. Esse é um dos processos do despertar da mediunidade bastante próximo. Isso são coisas que a pessoa vê, porém intimamente ela tem aquelas coisas inexplicáveis. De repente dá uma angústia e não sabe de onde, uma ansiedade, desenterra tristezas que não tem nem ideia de onde acontece, né? Então, é um sinal de quando a pessoa foi tomar um passe e sentiu alguma coisa assim, a mediunidade, os canais estão próximos a serem abertos, estão bastante próximos. Porém, também existe a chamada mediunidade descontrolada. Não sei, hoje até que não é tão comum, mas eu cheguei a ver em algum momento algumas pessoas que incorporavam na fila da padaria, dentro do supermercado, ainda até... Se a gente parar para prestar atenção, a gente vê algumas coisas assim. Então, aquela mediunidade que, segundo algumas literaturas, isso é combinado no plano espiritual. Então, quando você vê, você tem que cumprir. Quando você não cumpre isso, então aquele que fez o acordo com você vem cobrar. Olha, eu preciso trabalhar para me desenvolver e desenvolver junto com você. Então, às vezes ocorrem aquelas mediunidades fora do eixo, né? E isso ocorre o quê? Tem o animismo, significa assim, tudo aquilo, animismo, tudo que vem da alma. Então, nos fenômenos mediúnicos, às vezes encontramos a interferência do psiquismo, do sensitivo na comunicação espiritual. Infelizmente, isso é muito comum em algumas casas espíritas, né? A pessoa acha que ela acaba interferindo na real comunicação que vem da espiritualidade. Isso é uma coisa bastante complicada, né? Então, são pessoas impressionáveis, né, que simulam contatos com espíritos desencarnados, buscando mensagens, orientações frequentes de entidades sublimes e colocando muitas vezes a sua própria opinião, o seu próprio parecer. Isso é uma coisa bastante complicada. Por isso, a mediunidade, como digo, todos temos, podemos trabalhar, mas o ideal, ela requer uma boa, literalmente uma boa preparação. A partir daí, se aprende a criar aos poucos uma sintonia refinada com as energias extrafísicas. Como sintonia? Veja bem, uma entidade tem uma comunicação com um determinado médium, tem que haver uma afinidade energética entre os dois, senão ia virar a festa do caqui, né? Todo mundo incorpora em todo mundo. Não. Você tem um médium específico para uma entidade específica com uma afinidade energética para que essa comunicação seja feita. E o ideal é que, por intermédio de estudos, acompanhamentos em casas espíritas bem orientados, se vá gradativamente criando essa sintonia refinada, né?
Todos nós, como eu disse, temos essa sintonia. E às vezes, algumas pessoas relatam a ausência. Não, eu não tenho isso é coisa de doido. Né? E a espiritualidade explica isso como a mediunidade bloqueada. Espera aí, Rubens, você não disse que todos temos mediunidade? Temos. Que todos temos canais de transmissão, de relação com a espiritualidade? Perfeito. E como é que você bloqueia isso? Nós bloqueamos isso quando nós nos ligamos muito na matéria e nos desligamos muito da espiritualidade. Falta de um propósito na vida, né? Aquelas pessoas que vivem por viver, vai de qualquer jeito, não tem um sentido espiritual, não sente que a vida é uma dádiva, é um presente da espiritualidade, é uma dádiva divina, né? Falta de disciplina espiritual. No passado, eu acho que relativamente distante, eu posso dizer agora, era comum os filhos acompanharem os pais às igrejas, né? Fossem elas quais fossem. Hoje em dia, eu já tenho até pacientes meus que dizem, eu vou esperar o meu filho crescer para ele escolher a religião. Na minha concepção, isso não cabe. Porque até onde entendo, eu acho que você tem que dar um parâmetro, e se ele tem um parâmetro, ele pode escolher o outro lado. Agora, se ele não tiver parâmetro nenhum, fica difícil. Por isso nós temos uma juventude, né, muito desligada do contexto da espiritualidade propriamente dita. E seriam lá com pequenos processos que haveria essa ligação. Preces, meditações, né? Contatos com a natureza, hábitos saudáveis entre família, isso faz uma ligação na espiritualidade. Outra coisa que nos afasta, que são coisas da matéria propriamente dita, são aqueles sintomas, né? Do poder, a raiva, o medo, a mágoa, o rancor, né? Imagens que se cria, sentimentos, então são todas emoções materialistas que separam-nos literalmente do contexto da espiritualidade. Outra coisa, ao contrário do que alguns pensam, consumo de álcool e drogas, né? Isso literalmente interrompe esse contato. Uma alimentação intoxicante mais pesada, menos do que álcool e a droga, mas também interrompe. E o aumento do egoísmo silencioso. Gente, o ego é uma coisa muito, muito preocupante em se tratando da espiritualidade, né? Você acaba não percebendo, está completamente focado nos seus problemas, pensa na sua vida, né? E comete o grave erro de esquecer, né, que existem pessoas ao seu redor, que existem pessoas que podem depender de um sorriso, de uma orientação, de um carinho, de um acolhimento, né? Esses processos nos ligam à espiritualidade, outros nem tanto. A alienação da consciência, né? Então, quando você se aliena de tudo, para mim tanto faz, ver o que acontece, vamos lá, né? Eu vou morrer mesmo, bom, e aí são os mais diversos argumentos, né? Nesse contexto, a pessoa entra numa vibração muito baixa, que seria o mergulho da psicosfera, né? Aí quem contribui muito para isso, né? A mídia de massa. A mídia de massa realmente é essa mídia perversa que nós temos hoje em dia, que quer destruir família, que quer destruir valores, que quer destruir sentimentos, que quer destruir religião. Essa mídia não, de forma alguma, vai agregar nenhum valor para nós cristãos de família que acreditamos e queremos dar continuidade a isso, né? Então, a nossa mídia de hoje é muito perversa, muito tendenciosa, né? E inclusive tem até um vídeo rodando, um pequeno vídeo, onde o camarada fala assim: se você fizer terapia 365 dias por ano, 1 hora todos os dias, o que você vai acontecer? Você acaba envolvido num contexto maior, né? Exatamente, é o que essa mídia faz. Ela direciona, ela separa famílias, ela separa valores, ela quebra valores, ela nos separa da nossa crença divina, do nosso Pai Maior. Então isso também separa o contexto da espiritualidade propriamente dita, né? E uma pessoa mergulhada nesse inconsciente coletivo começa a reclama de tudo. E se a gente parar para ver literalmente o contexto, reclamar significa clamar novamente.
Então, como nós clamamos novamente por aquilo que é ruim, nós estamos duas vezes pedindo o lado ruim da coisa, né? Então, reclamar, criticar a tudo, né? A maioria das pessoas fazem isso. Quando se entrega, é muito comum nos dias de hoje, a pessoa chega em casa cansada, do seu trabalho, né? E ela se entrega, mais uma vez, que nós estamos falando da mídia, aos noticiários, jornais, realmente terríveis nos dias de hoje, e uma política suja que se joga no nosso país hoje, tá? A internet, muito tendenciosa. Então, a ideia é prender a atenção, criar exposições polêmicas, né, da dor, das injustiças, de uma forma desmedida, desequilibrada, que não vai acrescentar nada. Nós que somos cristãos, que seguimos os preceitos do nosso mestre, com toda certeza nós teremos essa ligação com a espiritualidade. Então temos que, dentro da mediunidade, nos separarmos um pouco desses valores da terra e nos ligarmos um pouco mais naquilo que nosso mestre Jesus nos ensinou e que Mãe Maria nos acolhe e nos repete todos os dias, né? Hoje em dia a gente fala-se muito pouco em espiritualidade. Assim, nós somos um pequeno grupo aqui, nós estamos em 18 pessoas propriamente dita aqui, e há uma live que o pessoal assiste depois, mas eu tenho certeza que na novela das 7 tem milhões de pessoas, né? E a novela das 7 não está dando nada, acrescentando nada, ela está realmente destruindo aquilo que nós temos. Então fala-se muito pouco de espiritualidade, né? Falta realmente essa conexão com a vida espiritual, com as dimensões mais sutis e a noção de causa e efeito, né? Isso é uma coisa que as pessoas simplesmente entregam na mão dos outros, mas, né, sem criação, causa e efeito, ela é clara, é uma lei do universo. E não devemos nos esquecer da nossa origem, de quem nós somos, né? E assim sendo, acabamos perdendo essa intermediação pessoal da nossa pessoa, do nosso mental, do nosso espírito, como seres supremos da espiritualidade. Outra coisa que nos afasta muito desse contexto é a falta do conhecimento da espiritualidade. Eu às vezes sou criticado e falo muito com as pessoas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou um dos coordenadores de um grupo de apometria e nós temos um estudo constante sobre espiritualidade, mas bem atualizado, né? Como eu disse no começo, então nós acompanhamos todos os princípios, não perdemos os princípios, mas atualizamos com as interpretações atuais, com a física quântica, e a partir daí a gente continua. E falta estudo, né? Falta estudo relacionado à espiritualidade e mente aberta. Porque assim, uma coisa é nós lermos algo que foi escrito lá atrás para um momento da sociedade. Hoje nós podemos ler aquela mesma coisa e o momento da sociedade é outro, o mental do ser humano é outro. Então a espiritualidade, ela está, a mediunidade está ligada à evolução desse contexto. Quando se discute normalmente, constantemente o tema, é possível manter uma consciência conectada ao tema e à alma, que é importante. O que naturalmente desenvolve e que com toda certeza desbloqueia a mediunidade, contato, né? A mediação. Aí as pessoas nesse momento me fazem uma pergunta comum: somos todos médiuns? Sim, somos todos médiuns, como eu disse, cada um se referindo de uma forma. Porque se a gente parar para pensar, nós somos seres espirituais numa experiência material, né? E não seres materiais numa experiência espiritual. Uma vez que somos espirituais, utilizando um corpo encarnatório, fatalmente somos todos médiuns. Nós não somos daqui, nós estamos assim aqui. Assim sendo, somos todos feitos, né, do mesmo produto, do mesmo conteúdo. Fisicamente são partículas, né, da tabela periódica. Todos nós, a matéria, tudo tem a mesma composição, né? Então a resposta é sim, somos todos médiuns. A diferença é que alguns desenvolvem, trabalham esse lado mais matéria, espírito e desenvolvem. A partir daí tem uma percepção maior de visão, audição, sente vibrações, aromas, consegue a dádiva de ouvir e falar com entidades superiores, né, de uma forma natural e espontânea. Outros não, mas todos têm a mesma possibilidade, basta se empenhar e desenvolver. Porém, todos podem, com dedicação, técnica, treino, foco, boa vontade
caridade e amor no coração. Se assim não for, se faltar qualquer uma dessas partes, pode até chegar, mas o caminho acaba sendo muito mais árduo, né? Preparação, mente aberta, conhecer, conversar com pessoas do bem, treinar, porque a teoria é uma, a prática é outra, né? Você pode ler todas as literaturas da espiritualidade, se você não botar em prática, você é só um teórico, não vai te levar a nada, né? Então desenvolvem e despertam capacidades mediúnicas. Por exemplo, o desenvolvimento da terceira visão, como é conhecido, é um processo que se tem de um mundo que está ao nosso redor, tá? A terceira visão, a clarividência, aquela pessoa, ela não enxerga com os olhos da matéria, ela enxerga com os olhos do plano astral. Então, é uma coisa que você pode desenvolver. Nós veremos uma realidade subjetiva que o olho comum da matéria nunca verá. Mas se você desenvolver para a espiritualidade, para a sua mente, fatalmente você verá que tudo ocorre ao mesmo tempo. Daí a frase, somos todos um de um mesmo lugar. E desde o passado muito remoto, algumas civilizações mais avançadas espiritualmente sempre primaram por desenvolver esse sentido, promovendo elevações, tipo os hindus, os chineses, fala-se muito de chakras, centros energéticos, né, do nosso corpo físico, que nos leva à ligação com a espiritualidade, né? O caminho da iluminação, assim diziam os hindus fortemente. Então, a iluminação que eles colocam nesse tema, nós colocamos como consciência, né? Então, o conhecimento gera segurança e amplia a consciência. Na linguagem antiga falava-se iluminação, né? Nós colocamos como consciência. Aí já me perguntaram, Rubens, mas é impossível? Não, a iluminação não é tão difícil. O difícil é a responsabilidade do que você vai fazer com isso, com a iluminação que você consegue, né? Quando isso é conquistado na sua essência, quando nós aceitamos o amor, o caminho de Jesus, os nossos passos em favor do próximo, em favor do amor, em favor do bem, da humanidade, né? Do nosso próprio espaço físico, daquele que está ao nosso lado, é como nascer novamente. Então, nos desligamos da matéria, abrimos a canalização para a mediunidade, literalmente é como nascer novamente. Religiões atuais, né? Que são muitas, né? Eu costumo dizer que a religião é do homem, a religiosidade é de Deus. O homem escolhe a religião que ele quer. Agora, religiosidade como acesso, como religação, é do Pai Maior. Eles trabalham muito em cima da devoção, que na verdade é uma forma de direcionar e controlar as energias de cada um. Nada mais é do que uma oração, é um foco energético. Aí vai naquilo que eu disse para vocês, que a física quântica explica bem isso, né? Assim, se não nos concentrarmos em desenvolver as nossas capacidades naturais, individuais da mediunidade, fica difícil. Só que a religião, ela promete essa ligação, sempre algo muito distante, sempre um Deus muito distante, às vezes um Deus que julga, às vezes um Deus muito rígido, né? Mas sempre distante. E na verdade, a ligação está dentro do nosso interior, do nosso amor interior, da nossa ligação com a energia do nosso Pai Maior. Por outro lado, a mediunidade é considerada saudável quando a pessoa, ao sentir esses sintomas, no primeiro passo, procura conhecer, né? Então procura, assim, e conhecer é como eu digo, não é no primeiro lugar que você vai, que eu particularmente passei por vários lugares, estudei muito, até realmente me encontrar, né? Então você tem que conhecer várias opções, você tem que estudar para ter o que comparar, por onde comparar, né? Então, sente o primeiro sintoma, procura conhecer e estudar bastante, tendo domínio do fenômeno. Então você, poxa, eu estou sentindo que eu sou médium, agora eu vou saber, eu estudei, eu sei o que é uma mediunidade, aqui é uma casa que desenvolve espiritualidade, ok, juntamos 3 pontos, vamos ver como acontece, né? Então, utilizando isso de uma forma construtiva, dentro de um contexto social, né, que toda casa de caridade tem realmente um contexto social, é cultural, que no nosso país junta-se todos, né? A gente fala que é a cultura do liquidificador, mas a religiosidade existe em todos os aspectos, e ele sempre vai estar uma cultura produtiva, em direção ao amor, em direção à caridade, abrindo a canalização da mediunidade. Eu, como disse para vocês, sou um dos coordenadores de apometria, sou um apaixonado por ela,
E Dr. Lacerda, que foi quem em 100 anos, logo após Kardec, propôs um novo processo de chegarmos ao desdobramento na espiritualidade, ele classifica o médium assim: o médium é todo aquele que percebe a vida e a atividade do mundo invisível, ou quem lá penetra consciente ou inconscientemente, desdobrado do seu corpo. Então, é aquele que percebe que existe outra vida. Eu sei, eu sinto, eu vejo. E você penetra lá de forma consciente como nós estamos falando. Então, você ouve, você vê o outro lado, ou desdobrado, né? E esse sentido espiritual, ele pode receber e registrar mensagens, visões, percepções dos espíritos, do modo de uma ponte, literalmente, né? Como que liga uma parte à outra. Então, eu, enquanto médium, me desloco, vou até lá, recebo a mensagem, transmito, volto e transmito. Então, o Dr. Lacerda coloca dessa forma. E uma coisa que eu, até pesquisando para essa palestra, achei muito interessante: ela se faz presente na humanidade desde muito mais tempo. Como nós dissemos lá, desde os egípcios, 4.000 anos de Cristo, só que ela não era reconhecida por nomes, né? Então, desde os homens mais rudes que nós conhecemos, descritos, né, na nossa própria Bíblia, judeus bíblicos, né, os profetas, né, os imortais do Antigo Testamento, a visão de Maomé do anjo Gabriel. Quem eram os profetas? Nada mais do que médiuns, né, que estavam com o canal ligado, recebiam a mensagem e passavam. É o primeiro caso que se possa ter de mediunidade que nós colocamos, né? As próprias, né, os 12 mandamentos, os 10 mandamentos, uma psicografia, né? Então já é um passo maior comprovado. Então, o que seriam os profetas se não médiuns que visualizavam seres, né? E deles ouviam, recebiam mensagens de nós, a nós, réis mortais, né? Então, podemos assim, diante de um pouco de tudo isso que a gente falou, concluir que a mediunidade é inerente ao ser humano. Queira ou não, ela existe. Você pode desenvolvê-la, bloqueá-la, trabalhá-la bem ou mal. Isso é uma consequência de cada um. Por sua essência constitucional, dentro do que nós chamamos do modelo organizador biológico, ela existe. Ela tem a ligação com os centros energéticos, com os chakras, né? É uma condição para vivermos nesse planeta. Se desenvolve de uma forma espontânea, como nós dissemos, ou por técnicas de estudo da espiritualidade, e hoje grandemente estudado pela física quântica, tá? Então, pequeno resumo, alguns pontos do meu ponto de vista sobre mediunidade. Espero que, né, possa caminhar para um pouco de reflexão para cada um de nós. Como eu disse, a ideia não é falar de doutrina, é falar sobre espiritualidade e um pouquinho mais, com a mente aberta, os caminhos que nós possamos seguir. E a vocês que nos acompanharam até aqui, vamos encerrar nosso papo de hoje. Peço àqueles que possam nos acompanhar com uma oração. Sincero nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, Sananda, do nosso Projeto Terra, nossa Mãe Maria, que nos acolhe, que nos protege, nos orienta, nos acalenta, nossos mestres de luz, que nos guiam todos os nossos dias. Agradecemos por esse momento, por estarmos juntos a caminho da luz e em nome do Mestre Jesus. Encerramos a nossa oração, a nossa conversa de hoje, com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, assim é, e assim para todo sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço a todos vocês, obrigado por nos acompanhar e que todos tenham uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada, e com a permissão do nosso Mestre e de Nossa Mãe Maria, estaremos juntos na próxima terça-feira para a gente trocar mais uma ideia e algumas informações. Que Deus abençoe a todos e a todas as suas famílias. Gratidão. Obrigado a todos, de coração. Gratidão a todos, gratidão. Muito bom estar com vocês, com certeza.